Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. A gente está iniciando uma semana de decisão de juros aqui no Brasil e, diante de uma inflação no campo negativo, cresce a expectativa em relação à queda da Selic. Nós temos visto um quadro atípico para o Brasil, né? Os preços ao produtor, em especial, estão numa toada de baixa, em queda recorde. E aqui, quando eu falo de produtor, eu estou falando do dono da indústria, do dono de uma fábrica de tintas, de lápis, de suco. Falo também do empresário dono de um comércio, por exemplo. Então, o custo que esses negócios estão tendo hoje para a compra de insumos diminuiu bastante. Isso significa que os preços que vão chegar para o consumidor vão ser menores, pelo menos os preços dos bens industriais e os preços dos alimentos. Agora, será que todo esse quadro de deflação pode ser encarado como uma licença para já promover cortes grandes na Selic? E faz sentido esperar que a taxa básica da economia brasileira vai cair de 13,75% para 13,25% já nesta semana? A gente vai refletir sobre essas questões e vai falar de mais 3 temas: a nova taxa de juros nos Estados Unidos, a surpresa no resultado do PIB americano e a decisão de juros na zona do euro. A gente vai ter ainda a participação da Gabriela Santos, do JP Morgan Asset Management, que vai contar como os mercados receberam essas novidades lá de fora nos últimos dias. Eu sou a Nayara Fraga. E eu sou a Bianca Alvarenga. Hoje é 31 de julho de 2023. Vamos nessa? Fazia tempo que o Brasil não vivia um quadro de deflação tão forte como o atual. O Índice Geral de Preços, o IGP, que é um indicador da FGV que calcula a variação de preços no atacado, preços ao consumidor e preços na construção civil, esse indicador tem registrado uma queda surpreendente. Dados divulgados na semana passada mostram que o IGPM, que considera o intervalo entre o dia 20 do mês anterior e o dia 21 do mês presente, o IGPM recuou quase 8% nos últimos 12 meses, um recorde. Desde 1989, quando a série histórica do IGPM começou, nunca houve uma deflação dessa magnitude. Tudo bem que o índice está caindo depois de subir muito em 2022, mas a queda atual não deixa de ser um destaque. O declínio do IGPM é reflexo do alívio nos custos para o setor produtivo brasileiro, para os donos das indústrias, por exemplo. Os produtos agrícolas, como os grãos, caíram 16%. E os produtos industriais, aqui eu estou falando principalmente dos insumos usados nas fábricas, os produtos industriais registraram deflação de 9%. A razão para o recuo expressivo de preços aos produtores está na queda global das commodities. Os grãos, o petróleo e matérias-primas como o minério de ferro ficaram mais baratos nos últimos meses. Alguns fatores ajudam a explicar essa redução no preço das commodities. Do lado externo, nós tivemos duas coisas: a normalização das cadeias globais de produção, que fez o preço dos insumos cair, como a Nayara falou, e a alta dos juros nos Estados Unidos e na Europa, que freou o crescimento dessas economias e, consequentemente, reduziu a demanda por commodities. Já do lado interno, o que ajudou a puxar o preço dos produtos básicos para baixo foi a queda do dólar no Brasil. Depois de uma desvalorização expressiva durante a pandemia, nós vimos que o real voltou a ganhar força, né? Isso acabou reduzindo a inflação de produtos e insumos trazidos do exterior. Essa deflação importa muito quando a gente pensa na ponta final da cadeia, no consumo. Afinal, os preços no atacado são um termômetro para o bolso dos brasileiros. É que, como o custo do setor produtivo é repassado para os produtos e serviços que a população consome, a deflação do IGPM indica um alívio para o IPCA. Aliás, o IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial do Brasil, mostra que esse impacto positivo já chegou. Divulgado na semana passada, o IPCA 15 registrou deflação de 0,07% em julho. Em 12 meses, a inflação acumulada é de 3,19% no Brasil. É a menor desde setembro de 2020. Mas vale observar que essa trégua recente não é um atestado de que os preços estão sob controle no Brasil. As projeções para os próximos meses indicam que a inflação deve voltar a subir. E aqui eu estou falando tanto da variação medida pelo IGPM quanto da variação medida pelo IPCA. Nos nossos cálculos, o IPCA deve terminar o ano de 2023 um pouco abaixo de 5,8%. Essa inflação de 3% que a gente está vendo agora é, na prática, então, o ponto mais baixo do IPCA no ano. E por que essa mudança de rota deve acontecer? Por que a inflação deve voltar a subir no Brasil?
Primeiro, porque a deflação registrada em 2022, quando houve desoneração dos combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, essa deflação vai sair do cálculo de 12 meses do IPCA. Segundo, porque os preços das commodities podem voltar a subir, isso diante dos possíveis efeitos do El Niño sobre as plantações de grãos e diante das barreiras para a exportação de grãos na Ucrânia, que é um dos principais produtores de trigo do mundo. E o terceiro ponto pelo qual a inflação brasileira deve voltar a subir é que o mercado de trabalho segue aquecido no Brasil, o que deve manter os preços dos serviços elevados, como saúde, educação e lazer. A inflação de serviços, aliás, está em 5,6% no acumulado de 12 meses. E é principalmente por causa da inflação de serviços que a gente entende que ainda é necessário manter a Selic em patamar restritivo, num nível suficiente para frear a economia e frear especialmente os preços dos serviços. O Comitê de Política Monetária vai se reunir nesta quarta-feira, dia 2 de agosto, para decidir um novo nível da Selic. No comunicado da última reunião, que aconteceu em junho, o Copom antecipou que poderia iniciar um ciclo parcimonioso de queda dos juros. A gente acredita que a decisão será de reduzir a Selic em 0,25 ponto percentual, o que levaria a taxa de 13,75% para 13,5%. Vale destacar que, quando o assunto é trazer a Selic para níveis baixos de forma acelerada, a gente ainda vê desafios grandes. A taxa de desemprego no Brasil está no seu menor nível em 8 anos. Isso significa que, como a gente já falou, a inflação dos serviços deve continuar puxando o IPCA para cima, o que pode dificultar a convergência da inflação para a meta, que é de 3% em 2024. Partindo para os Estados Unidos, como esperado, o Fed, o Banco Central Americano, subiu na semana passada a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual. Os juros americanos estão agora no intervalo entre 5,25% e 5,5%, o mais alto em 22 anos. Foi o 11º aumento dos juros desde março de 2022. No comunicado em que ele anunciou a decisão, o Fed fez alguns lembretes. Ele reforçou que a criação de empregos nos Estados Unidos foi robusta nos últimos meses. A taxa de desemprego permanece baixa, o desemprego está em 3,6%, perto da mínima histórica. O Fed também lembrou que a inflação continua elevada. O núcleo da inflação americana representa hoje mais que o dobro da meta de inflação do país, que é de 2%. O Fed disse que a extensão dos efeitos do aperto de crédito, efeitos que seriam resultado aí da política de juros elevados e da crise dos bancos regionais em março, o Banco Central afirmou que esses efeitos sobre a economia americana continuam incertos. E o que a gente pode esperar então daqui para frente? O presidente do Fed, o Jerome Powell, afirma que os próximos passos dos juros vão depender dos dados. Até a próxima reunião, que deve acontecer no fim de setembro, serão divulgados novos números de mercado de trabalho e inflação. Nós não tomamos nenhuma decisão sobre quaisquer reuniões futuras, nem sobre o ritmo com o qual subiríamos a taxa. Foi o que disse o presidente do Fed em uma coletiva de imprensa. A gente acredita que a inflação continuará desacelerando nos Estados Unidos, mas de uma forma muito lenta. Por causa disso, nossa expectativa é de que o Fed promova mais uma alta nos juros até o fim de 2023. Além disso, não prevemos cortes na taxa básica dos Estados Unidos antes de meados de 2024. Na Europa, o aperto monetário também segue em curso. As taxas de juros da zona do euro subiram na semana passada 0,25 ponto percentual. Agora, a taxa que é referência na região, que é a taxa de depósitos, ela está em 3,75%, o maior nível em 2 décadas. Essa alta na zona do euro, assim como o aumento promovido pelo Fed nos Estados Unidos, também era esperada. O Banco Central Europeu reforçou o recado que ele já vem passando há algum tempo, o de que a inflação na zona do euro deve demorar a ceder. Em julho, o índice de preços ao consumidor da zona do euro registrou um avanço de 5,3% no acumulado de 12 meses, sendo que o objetivo do Banco Central Europeu é trazer a inflação para a meta, que é de 2%. O que tem dificultado a queda da inflação na zona do euro é o mercado de trabalho aquecido. O cenário ainda é de aumento no ganho por hora trabalhada, o que tende a manter a demanda em nível elevado e tende a puxar a inflação para cima. A presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, afirmou na coletiva de imprensa depois do anúncio da alta dos juros que os próximos passos da autoridade monetária vão depender de dados.
Ela disse que mais informações sobre os efeitos provocados pela alta de juros na economia estão para chegar e que vai ser com base nisso, com base nessas informações, que eles vão determinar se sobem os juros ou se pausam a alta. O que está claro, e que a Lagarde falou de forma bem assertiva, é que não existe plano de corte de juros para a próxima reunião. A gente acredita que os juros vão ficar em nível elevado por um bom tempo na zona do euro. Agora a gente passa para o quadro Mercados Globais, sessão que a gente apresenta aqui no Macro Review uma vez a cada quinzena. Nesse episódio, a Gabriela Santos, que é estrategista de mercados globais do JP Morgan Asset Management, analisa os principais temas que movimentaram as bolsas globais na última semana. A Gabriela fica baseada em Nova York e busca sempre observar os fatos econômicos a partir da ótica do investidor global, que é o investidor que tem ou que deseja ter investimentos nos mercados internacionais. Dessa vez, a gente começou o nosso papo falando de PIB dos Estados Unidos. O PIB americano surpreendeu. Apesar de o momento agora ser de aperto monetário, que tende a desacelerar a economia, o que se vê é que a economia americana está, sim, resiliente. O PIB cresceu 2,4% no segundo trimestre em termos anualizados, graças à alta demanda das famílias americanas, ao desemprego baixo e ao avanço dos investimentos. A Gabriela explicou por que esse acontecimento deixou os investidores otimistas e comentou também como a decisão do Fed de subir os juros foi recebida. Vamos ouvi-la. Semana passada trouxe mais boas notícias para os mercados americanos. Do lado da economia real, os dados do PIB americano mostraram uma economia americana na primeira metade do ano crescendo acima de 2%. É o seu ritmo normal de crescimento, mas é bem melhor do que as expectativas de recessão que os investidores tinham entrando no ano. Também importante para os mercados americanos foi a reunião do Banco Central americano, aumentou os juros 25 pontos base, mas deu a nota de que agora vai ser mais focado nos dados e não tão unicamente focados em aumentar os juros. Já acham que os juros está restritivo, então, se os dados da economia real, principalmente a desinflação continuar, é possível que semana passada tenhamos visto o último aumento de juros desse ciclo nos Estados Unidos. A Gabriela também falou da temporada de balanços americana. Por lá, a melhora no resultado financeiro das empresas puxou também a bolsa para cima. Ela explica. Para os mercados americanos, muito importante também os dados dos resultados das companhias americanas do segundo trimestre, que tem sido bem melhor do que o esperado. Por exemplo, os bancos que tinham sido uma preocupação do mercado em março, em abril, em maio, mostraram resultados melhores do que o esperado. As companhias de tecnologia que tinham impulsionado o mercado muito, principalmente até junho, mostraram também resultados melhores do que o esperado, cortando custos e focando muito em monetizar, ou seja, derivar lucro da tecnologia de inteligência artificial. Com isso, as expectativas de um pouso suave nos Estados Unidos aumentou e também as expectativas sobre o lucro das companhias daqui para frente. Com isso, tivemos mais uma semana positiva no mercado acionário americano, levando os ganhos no ano para 20% no índice S&P 500. Mas agora não são só as companhias de tecnologia impulsionando o índice, tivemos mais participação também de bancos, indústria e commodities. E no fechamento do nosso papo com a Gabriela, ela retomou o assunto da desaceleração da China. Quem ouviu nossa última edição do podcast, a edição 68, sabe que os chineses estão enfrentando algumas dificuldades para crescer de forma sustentável. A Gabriela contou que o chamado Politburo, um evento que reúne a mais alta liderança do Partido Comunista, esse evento trouxe novidades sobre os estímulos concedidos pelo governo para a economia da China. Vamos ouvir a Gabriela. Os políticos mostrando um pouco mais de preocupação sobre a desaceleração econômica na China no segundo trimestre e notando que o problema realmente é uma falta de confiança das famílias, das empresas, e prometendo mais medidas para ajudar a melhorar a confiança. Então, temos escutado mais
reuniões com companhias privadas, mais subsídios para as compras das famílias com carros, eletrodomésticos, e os investidores agora também esperando mais medidas de relaxamento e estabilização no mercado imobiliário. Com isso, semana passada tivemos um forte aumento nas ações chinesas de 4% e também na moeda chinesa se fortalecendo, mostrando um pouquinho de aumento de confiança dos investidores com relação à recuperação chinesa daqui para frente, na segunda metade do ano. Aproveitando, eu lembro aqui que a Gabriela estará na nossa live Visão Global, que acontece na quarta-feira agora, dia 2 de agosto. Nessa live, que será transmitida pelo YouTube, eu e a Cláudia Moreno, economista aqui do C6, vamos conversar com a Gabriela sobre alguns temas que devem movimentar os mercados nos próximos meses. A gente vai falar mais um pouco dos desafios para o crescimento da China, das perspectivas para os juros lá fora, e vamos falar também do fenômeno do El Niño e desses eventos climáticos todos que podem mexer com o preço dos alimentos. O papo vai ser imperdível, então eu convido você a nos assistir na quarta-feira, dia 2 de agosto, às 5 horas da tarde. Você pode, aliás, mandar perguntas durante a live. Você vai ver um QR Code na sua tela durante a transmissão. É só apontar o celular e enviar sua pergunta. Simples assim. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os principais dados econômicos que nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, 1º de agosto, o IBGE publica a pesquisa industrial de junho. A gente espera uma contração nesse indicador, impulsionado pela queda no setor da indústria de transformação. Nos Estados Unidos, também na terça-feira, a gente acompanha os dados do ISM de manufaturas de julho. O ISM, lembrando, é uma pesquisa feita com gerentes de compras que ajuda a entender como anda a atividade econômica, nesse caso, no setor de manufaturas. Na quarta-feira, no Brasil, o Copom divulga a decisão da taxa de juros. Todo mundo de olho nessa decisão. Muita expectativa para saber para onde vai a Selic. Na quinta-feira, nos Estados Unidos, sai o ISM de serviços. É a pesquisa com o gerente de compras para ver agora o desempenho do setor de serviços em território americano. E para terminar, na sexta-feira, 4 de agosto, sai o relatório de emprego dos Estados Unidos referente ao mês de julho. A gente acredita que os dados vão mostrar um mercado de trabalho ainda aquecido por lá. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Se você gostou desse programa, não esquece de deixar um recado pra gente. Isso se no seu tocador tiver uma caixa para publicar comentários, certo? E se você está ouvindo no YouTube, tá fácil, é só deixar um alô aí pra gente. E quem ouve a gente com frequência e chegou até aqui, até esse ponto do programa, deve ter percebido uma diferença na trilha sonora de hoje. É um teste que a gente está fazendo por aqui. Estamos avaliando com a nossa editora de som algumas possibilidades de mudança na trilha. Bom, quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com Nayara Fraga e Bianca Alvarenga. A edição de som é da Thaís Andrea. A divulgação nas redes sociais fica com a Karina Campos e a Sara Santana. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!